Abençoar a vida do profeta, do mensageiro, do vaso escolhido por Deus nesta noite para nos trazer a palavra, amém? Senhor Deus e nosso Pai, neste momento coloca a vida do nosso irmão Souza diante da Tua presença. O Senhor, ó Pai querido, como ninguém, como diz na Sua Sagrada Escritura, é aquele que esquadrinha os nossos corações e conhece e sonda os nossos caminhos. E eu tenho a convicção, ó Deus maravilhoso, que o nosso irmão, papai querido e santo, ele tem se dedicado. Ele tem, papai querido e santo, renunciado, ó Pai, abrido mão da sua vida, ó Deus maravilhoso, para colocar nas Tuas mãos. Então que neste momento, ó Deus maravilhoso, que os céus, ó Pai, esteja, ó Deus maravilhoso, ao nosso redor, que os Teus anjos, ó Pai querido e santo, estejam guerreando ao nosso favor, para que assim a Tua palavra possa ser frutífera no coração do Seu povo, para que assim nós possamos compreender qual é a Tua boa e perfeita vontade nesta noite, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, que o nosso irmão seja instrumento em Tuas mãos, que ele possa ser cheio, ó Pai querido e santo, dos pés ao alto da cabeça, e que ele venha transbordar a água viva, ó Deus maravilhoso, no coração do Teu povo e no coração da Tua igreja. Se você acredita, meu querido, dê um aplauso bem forte ao nome de Jesus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada com a santa paz do Senhor. Amém? Por referência à palavra, se coloque de pé. Vamos estar fazendo menção de alguns versículos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 16 e versículo 19. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Todos encontraram, né? Vamos fazer a menção do versículo 19, que diz, nessa versão, na versão João Ferreira de Almeida: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero parafrasear esse texto. Abra agora lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Parafraseando o primeiro texto, a qual foi lido. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Que diz assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Agora repita comigo com voz de profeta, aquela voz forte. Repita comigo: a chave que abre a porta da eternidade. Quem vai morar no céu, dá um glória gostoso aí para mim ver. Quem vai? Quem vai? Pode tomar assento, meu querido. Pode voltar para o seu lugar. Quero tributar ao Eterno toda a honra e toda a glória por nos permitir estarmos neste lugar sacro para ouvir essa palavra sacra nessa noite. Louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Ivan. Que Deus te abençoe, meu querido. Conheci ele ali esses dias, lá na igreja a qual eu congrego, junto com o querido irmão Emerson, também conhecido como Careca. É isso mesmo? Deus abençoe, meu querido. A nossa amizade é tão curta, mas parece que a gente já se conhece há anos, né? Muito feliz pela sua vida. Creio que você é uma bênção nesse ministério. E o pastor Ivan está muito feliz com você aqui. Que Deus te abençoe, você e sua família, de uma forma especial, viu? Faça acompanhar da minha esposa, a qual eu chamo de minha pequena. Me fez vir lá da Bahia, 1.300 quilômetros para encontrar ela aqui. Só Deus para fazer uns negócios desses, irmãos. Deus venha abençoar a vida dela.
minha pequena guerreira na intercessão nas madrugadas, pelo meu ministério, pela minha vida. Que Deus venha te abençoar. A cada um dos irmãos que eu estou conhecendo nessa noite. O irmão ali, eu não estava lembrado dele, ele falou que foi lá aquele dia. Deus te abençoe, meu querido. O levita ali também foi lá na nossa igreja, os levitas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sem mais delongas, vamos entrar no texto. Irmãos, o capítulo 16, ele é um capítulo marcante, como todos os capítulos da Bíblia. É um capítulo que mexe com a nossa estrutura, que mexe com o nosso espírito, pois nele contém algumas verdades que nessa noite vai fazer você refletir de uma forma diferente sobre o que é o reino de Deus. Antes de chegar no capítulo 16, nós vamos ver o nosso amado mestre, o Machia, andando pela terra, cumprindo o seu ministério terreno, a qual iniciou quando ele tinha 30 anos, e um ministério marcado pelo sobrenatural, pelo poder de Deus, pela glória de Deus estabelecida através de seu Filho aqui na terra. Milagres extraordinários. Nós vamos ver o Senhor multiplicar pães e peixe. Nós vamos ver o Senhor andar sobre as águas. Nós vamos ver coisas que até então não era vista pelos homens, mas que o Senhor trouxe isso à terra. E sendo sabedor disso, e não somente ele, mas todos os que rodeavam ele, os seus discípulos. Um dia ele caminhando por Cesareia de Filipe, nós vamos ver que ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, que parece uma pergunta meio sem sentido. Mas aquela pergunta a qual o Senhor vai trazer à tona, é uma pergunta de algo que estava angustiando o coração dele. Por que eu falo angustiando? Porque ele já tinha falado quem ele era, ele já tinha provado quem ele era, e ele queria ouvir o que os outros pensavam a respeito dele. Não somente os demais, mas também os discípulos. Então ele andando ali por Cesareia de Filipe, eu não sei se era de manhã, eu não sei se era tarde, se era noite, mas em um determinado momento ele vai parar, vai olhar para os discípulos e vai dizer: quem é que os homens estão dizendo que eu sou? Quem é que os homens estão falando? Aí uns começam a responder, uns falam que o Senhor é João Batista. Quem foi João Batista? O precursor do Machia, um grande homem. Outros vão dizer, uns falam que o Senhor é Elias. Quem foi Elias? O profeta do fogo. Depois alguns dos discípulos vão dizer, outros falam que o Senhor é Jeremias. Quem foi Jeremias? O profeta chorão. Ou seja, só falaram referência. Só homens de Deus que marcaram época, que marcaram história. Homens que marcaram um tempo, a qual foi profetas do Senhor, que ouviram a voz do Eterno e ministraram aqui nessa terra para homens desobedientes, para homens com um coração duro. Talvez o Senhor Jesus Cristo poderia ter se alegrado ali, porque a comparação com ele foi de grandes homens, não foi de homens comuns. Compararam ele com Jeremias, olha que honra, com Elias, com João Batista, um dos profetas. Essa era a visão que os demais tinham em relação a Jesus Cristo. Então, ele vai olhar para os seus discípulos e vai indagar eles, dizendo: e vós? E vocês? E você, Pedro? E você, Tiago? E você, João? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Eu imagino o silêncio. A Bíblia não fala pastor Ivan, pastor Emerson. A Bíblia não fala. Mas eu imagino o silêncio naquele lugar. Um olhando para o outro. E agora? Vamos dizer que ele é Jeremias? Vamos afirmar que ele é Elias? Ou um dos profetas, ou João Batista? Imagina um discípulo olhando para o outro. E um querendo falar, mas não tinha coragem. Outro querendo responder, mas ninguém falou nada. Ficou um olhando para o outro, talvez com a palavra na ponta da língua, mas não saía. E agora se a gente falar e não for? E se agora a gente falar
e ele nos repreender. Então fica-se um silêncio no ambiente, um olhando para o outro. Então acontece algo sobrenatural, e é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Então, aquele silêncio é quebrado. A Bíblia não fala, eu estou conjecturando, eu preciso que você esteja atento para você entender. Eu imagino que aquele silêncio no ambiente foi quebrado pela voz angelical de Deus no ouvido de um homem dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Por que você afirma isso, pregador? Porque depois que Pedro escuta essa voz falando no ouvido dele, Pedro levanta a voz e diz: Senhor Jesus Cristo, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu volto a reafirmar que Deus falou no ouvido de Pedro pela afirmação de Jesus Cristo. O que é que Jesus vai dizer para Pedro? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Note que ele não chama Pedro de Cefas, nem de Pedro. Ele chama ele de Simão. E quando Jesus afirma Simão, ele estava revelando o mistério que aconteceu aqui. Porque o nome Simão no hebraico é Simeone, que vem da palavra chamar, que significa ele ouviu. Os irmãos ali entenderam, eu vou falar mais uma vez. Quando Jesus falou, Simão, bem-aventurado és, ele estava dizendo o seguinte: o seu nome Simão significa ele ouviu. E não é por acaso que você tem esse nome, porque você ouve o que o Pai fala. Irmão, meu corpo arrepiou, eu vou falar mais uma vez. Nome na Bíblia não é algo em vão. Nome na Bíblia é algo profético. O nome de Pedro era profético. Simão significa ele ouviu. E ele foi sensível à voz de Deus. Quando Deus chegou no ouvido dele e falou: esse é o meu filho amado. E o interessante, meus irmãos, que tinha 12 discípulos. Mas só Pedro, só Simão foi sensível à voz de Deus e ouviu a voz de Deus. Mas por que que Pedro não revelou a João, não revelou a Tiago e revelou logo Pedro? Por causa do seu nome. Apesar de Pedro ser um homem duro, um homem bravo, que quer resolver tudo na espada, ele era um homem sensível à voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Por isso o nome dele, Simão, porque ele ouve o que Deus fala. A primeira revelação aqui do texto é a revelação divina. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: a revelação divina. A revelação divina aqui está relacionada a ouvir a voz do Eterno. Irmãos, estamos vivendo a última hora da igreja aqui na terra. E eu sou categórico quando eu falo que a minha geração não vai provar a morte. E o meu corpo arrepiou agora, eu vou falar mais uma vez. Eu acredito que a minha geração não vai provar a morte. Antes do meu corpo tombar na terra, o arrebatamento vai acontecer. Eu acredito nisso. Os sinais estão acontecendo. Os sinais de Mateus 24. Os sinais de 2 Timóteo 3. Estão acontecendo. E para nós ser arrebatados, algo é indispensável. E sabe o que é, irmão Emerson? Ouvirmos a voz do Eterno. Você sabe qual é o segredo das cartas escritas por Jesus Cristo para os pastores da Ásia Menor? Ali ele vai elogiar a igreja de Éfeso, de Esmirna, mas ele também vai repreender algumas igrejas, como a de Pérgamo, como a de Laodiceia. Mas no final de todas as cartas, está o segredo para a vitória. E qual é o segredo? Escrito nas 7 cartas do Apocalipse para as igrejas. Sabe qual é o segredo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A trombeta vai soar, mas só vai ser arrebatado quem ouve. Quem ouve, quem é sensível, irmão Emerson, pastor Ivan, só quem escuta Deus falar aqui, ó. Só quem está atento à voz do Espírito Santo vai ser arrebatado. Tem que ser sensível, irmão. Vivemos em um Brasil, um estado laico, que diz que você pode servir a quem você quiser. Você pode ter a sua religião. Mas nós vemos que existe uma ideologia que está tentando sufocar o cristianismo. Ideologias que estão tentando colocar dentro da igreja, como ideologia de gênero, como homossexualismo. São vozes que a mídia, principalmente, está tentando impor dentro da igreja. Infelizmente, pastor Ivan, pastor Emerson, meus irmãos, infelizmente, algumas igrejas já se dobraram ao sistema, já se dobraram essas vozes, já se dobraram as vozes do mundanismo. Mas eu quero acreditar que nessa noite tem uma igreja que ouve Deus falar. Isso ainda é pecado, isso ainda não pode. Você tem que ir na contramão. Você é diferente, é sal dessa terra, é luz desse mundo. Se você levanta a sua mão, eu quero ver você nessa noite adorar o nome dele. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito, eu tenho certeza que todo dia, quando você acorda, ele vem aqui no seu ouvido e diz: eu estou voltando, aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco o céu se abre, eu estou voltando, não para não, desanima não, continua professando a fé. O Espírito está batendo, e não podemos perder o Espírito Santo. O que diz lá no Apocalipse, no final? O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem vai arrebatar a igreja? Eu vou te falar o que talvez você nunca ouviu. Quem vai arrebatar a igreja não é o Senhor Jesus Cristo. Como assim, pregador? Eu sempre ouvi que quem ia arrebatar a igreja era o Senhor Jesus. Não. Porque Paulo fala aos Tessalonicenses que ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e vai parar nos céus. Ele não pisa na terra. Então quem é que vai levar a noiva ao encontro dele? Sabe quem é? O amigo do noivo. E sabe quem é o amigo do noivo? Ele está aí, ó, dentro de você. Ele está aí, ó, dentro do seu coração, aqui no seu ouvido, todo dia falando: vale a pena ir para a igreja, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar, porque um dia você vai ver a face do Mestre. Vale a pena, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está dizendo à igreja do século 21: Maranata, 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 Maranata. Eu só vou parar quando ouvir o primeiro glória. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem. Se você acredita que ele vem, olha para quem está do teu lado e fala: ouve a voz do Espírito, ouve a voz do Espírito, ouve a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito é indispensável. Se não ouvirmos a voz do Espírito, não vamos ser arrebatados. E para ouvirmos a voz do Espírito, ele tem que estar habitando dentro da gente. Aí eu entendo, pastor Emerson, quando Davi no Salmo 51 vai orar e fala: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Meu coração acelerou, irmãos. Meu irmão, sabe o que Davi estava falando ali? Deus quer tirar o reino, tira o reino. Quer tirar a riqueza, tira a riqueza. Quer tirar o ouro, tira o ouro. Mas não tira o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. É quem valoriza a voz do Espírito, é quem valoriza a presença do Espírito. Eu acredito sim que durante esse dia o Espírito te incomodou, tocou no seu coração, falou: vai lá à noite me adorar, vai lá me adorar.
Não é em vão cada culto que você vem aqui. Cada culto que você vem aqui é porque o Espírito dentro de você falou, vai lá. Talvez você se arrastando, desempregado, enfermo, doente, mas vem, é porque tem alguém dentro de você falando, não para, não para, não para. O Espírito dentro, o Espírito aqui falando no seu ouvido, para você não parar. Essa é a primeira revelação que marca aqui. O segundo é o próximo versículo, que diz: depois que Jesus afirmou, chamando Pedro de Simão, ou Simon, derivado da palavra chamar, dizendo, ele ouviu, ele ouve, filho de Barjonas. Depois que Jesus fala isso, entramos no versículo 18, que ele diz, pois também eu te digo, que tu és Pedro. Pedro aqui no original, é uma língua chamada aramaico, que quer dizer Cefas, que significa pedra pequena. Eu falei o que? Pedra pequena. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pastor Emerson, faz um favor aqui. Vamos entender um erro teológico pregado pela igreja católica. Imagina o diálogo. Irmão Emerson é Pedro. É claro que o irmão Emerson é mais bonito que Pedro, né? Não tem se comparar a beleza. Mas irmão Emerson, vamos dizer que aquele aqui é Pedro. Jesus olhou para ele e falou, tu és Pedro, tu és Cefas, pedra pequena. E sobre essa pedra, Jesus falando, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Porque a igreja católica prega isso, que a igreja está fundada em Pedro. Mas, fazendo exegese do texto, entendemos que Jesus, quando ele vai fazer menção da segunda pedra, ele está falando dele. Quando ele diz, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por que eu entendo isso? Porque tanto nas cartas paulinas, como nas cartas petrinas, nós vamos ver que Jesus Cristo é tido como a pedra angular, que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina. E nós vemos Paulo falando que ele é o fundamento e não se pode pôr outro fundamento. Porque ele é o fundamento. Quando ele bradou na cruz, tetelestai, e entregou o seu espírito, os soldados pegou a lança e transpassaram ele. Quando transpassou ele, saiu sangue e água. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é mãe? Quem já sofreu as terríveis dores de parto? É angustiante, né? E o que sai nas dores de parto ali quando você vai ter o neném? O que sai? Água e sangue. Então quando saiu água e sangue de Jesus Cristo, aquilo ali tinha um significado profético na minha e na sua vida. Aquela água, aquele sangue saindo dele, sabe o que significava? A igreja estava nascendo na cruz, com sangue, com água, com sangue, com água. A igreja estava nascendo. Não foi sobre o fundamento de Pedro. Não foi sobre Pedro, uma pedra pequena. Porque Pedro não poderia morrer por ninguém. Pedro era imperfeito, era falho. O sacrifício tinha que ser perfeito. Por isso que o fundamento é Jesus Cristo. Primeira verdade nesse versículo. Segunda verdade, ele está falando o seguinte para Pedro. Pedro, tu és pedra pequena, mas eu vou edificar a minha igreja sobre mim, uma pedra forte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava falando? Eu sou o fundamento
e também sou a estrutura. Vou falar mais uma vez que o pastor Emerson, o pastor Ivan entendeu. Jesus estava falando o seguinte para Pedro: Pedro, você é pedra pequena, mas eu tenho a verdade para te falar. A minha igreja vai ser fundamentada em mim, e eu, além de ser o fundamento, eu sou a estrutura. Fundamento, estrutura. Fundamento, estrutura. Fundamento, estrutura. Para um prédio subsistir, precisa de duas coisas: o fundamento ser bom e a estrutura ser forte. Quando Jesus está falando, eu sou o fundamento e a estrutura, sabe o que ele está falando? Eu sou o sustento da minha igreja e eu sou a proteção da minha igreja. Fundamento é dizer manter de pé, e ficar de pé é não estar deitado. Sabe por que você ainda não desistiu? Sabe por que a igreja ainda não parou? 2022 anos de perseguição, de mártir. A igreja primitiva chorou sangue. Os apóstolos morreram por Vespasiano, por Nero, por Tito, por Domiciano, imperadores déspotas malucos, insanos, que perseguiam a igreja até a morte. Mas a igreja não parou. Sabe por que a igreja não parou? Sabe por que a igreja não acabou? Porque o fundamento dela é Jesus Cristo. Não adianta. Comunismo não para a igreja. Esquerda não para a igreja. Hitler não conseguiu parar. Stalin não conseguiu parar. Esses homens não conseguiram acabar com a igreja. Porque o fundamento dela é aquele que vive e reina. É aquele que pegou no colériu da morte e falou: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? É aquele que venceu, venceu e está vivo para todo sempre. Irmão, desculpa eu estar parando de beber água. Esse dia eu estou igual ao deserto. Eu não sei se é o calor que está demais, mas eu estou bebendo 1 litro de água. Perdão por eu estar parando. Ele é o fundamento, irmãos. E além do fundamento, ele é a sustentação. Por que eu falo que ele é a sustentação? Imagina se essa igreja não tivesse as colunas e as paredes. Essa igreja estaria seguro? Esses instrumentos estariam seguros? Essas cadeiras estariam seguros? Não, alguém entrar e ia roubar. Por que não entra e não rouba? Porque ela tem parede. Ela está protegida. Quando Jesus Cristo falou o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a proteção da minha igreja. E ninguém toca, e ninguém mexe, e ninguém toca, ninguém toca. Vou falar mais uma vez que vocês não entenderam. Ninguém toca na minha igreja. O interessante é que um dia, um nanico, um baixinho, chamado Saulo, quis parar a igreja. Quis dar uma de homem valente. Eu paro. E o nome de Saulo era profético. Ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era conhecido como jumento bravo. Irmãos, quem consegue parar um jumento bravo? Eu sou baiano, eu entendo essas coisas aí. Ele é bravo, para segurar é difícil. Agora imagina um homem que era como um jumento bravo, pegando a igreja. No capítulo de Atos, vai dizer que ele maltratava homens e mulheres. E lá vai ele, perseguindo, até que a caminho de Damasco, ele vê uma grande luz, ele cai do cavalo, e ele escuta uma voz: Saul, Saul, por que me persegues? E ele escuta aquela voz e diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Pera. Mas ele não perseguia a igreja? Não, ele perseguia o mestre. Quem te toca, quem te afronta no teu trabalho, quem te afronta na faculdade, aquela vizinha macumbeira
que fala que vai te matar, que já pegou o seu nome e colocou no sapo. Eu tenho uma notícia para essas pessoas que acham que está te perseguindo, mas não está. Elas estão perseguindo o dono da igreja. Você é como a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca, o diabo não toca, macumba não toca. Eu vou liberar uma palavra profética. Talvez o diabo fez uma reunião nessa manhã e falou: eu vou tirar ele da igreja, nem que for pela dor, nem que for pela angústia. Os demônios preparou a bala perdida, preparou o assalto, mas não te tocou. Sabe por quê? Porque o dono da igreja é o príncipe da paz e ele te protege. Irmãos, eu ver um crente me matar do coração, ele chegar para mim: irmão, ora por mim, o diabo está furioso, pastor irmão. Fizeram uma macumba lá na frente de casa, diz que vai destruir a minha família. Irmão, você tem autoridade para pegar o diabo pelo chifre, esfregar o fuzil dele no chão, porque nas tuas mãos tem autoridade, tem poder, e ele não te toca. Uma palavra profética que Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Na analogia bíblica, serpentes, escorpiões são demônios. Então eu quero dar uma ordem para o inferno: Zé Pelita, tranca a rua, enxuga a veia, vai bater e retirada da tua rua, da tua casa, porque o Espírito Santo e o dono da igreja vai entrar. Irmãos, meu corpo está arrepiado. Eu estou sentindo um temor muito grande sobre este lugar. Deus acabou de me dar uma visão. Eu estou vendo o capacete. Sepultura está sendo fechada, projeto de morte está sendo fechado. O diabo perdeu mais uma vez. Ele fica gritando e latindo como se fosse alguém que tem poder, mas o infeliz é tão pobre que nem casa para morar ele tem. Jesus foi lá e pegou a chave da morte e do inferno. Nem casa para morar ele tem. A chave da casa dele está na mão dele, na mão dele, na mão dele, na mão dele. Adora o nome dele, vai. Glorifica o nome dele. Exalta o nome dele. Exalta o nome dele. E eu concluo aqui. O versículo 19 vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Existem várias vertentes na teologia sobre o que é essa chave que Jesus menciona aqui, e não menciona antes e nem vai mencionar depois. Nós vamos ver ele falar da chave da morte e do inferno, de outras chaves, mas dessa chave ele não fala mais. Mas que chave dos céus é essa? Alguns teólogos e até mesmo alguns rabinos, tanto messiânico como ortodoxo, eles vão dizer que essa chave, ortogada à igreja, é autoridade, é poder. Mas teologicamente, biblicamente, poder nós vamos ver para a igreja no livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito desce e eles recebem a virtude do Espírito. Virtude ali no koiné helenístico, no grego, significa dunamis, que é poder real, poder em movimento. Então Jesus não está falando aqui de poder, ele não está falando aqui de autoridade. E eu entendo isso, Emerson, no restante do versículo, quando ele diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu.
Então ele está falando de algo que liga eu e você ao céu. E o que é que liga eu e você aos céus? Eu abro um parênteses aqui e vou lá para Lucas capítulo 11. Um dia Jesus Cristo estava andando. E um fariseu hipócrita chegou até ele e falou: mestre, vamos almoçar lá em casa, vai ter rango bom. Jesus foi até a casa do fariseu. Quando chegou lá, eles ficaram incomodados pelo ato de Jesus não lavar as mãos. Eles começaram a falar: como assim? O Senhor come sem lavar as mãos? O Senhor não lava as mãos? E Jesus, então, conhecendo o coração hipócrita deles, vai começar a falar: vocês se preocupam com o exterior, quando o interior está sujo. Era hipocrisia. E Jesus começa a descer o chicote. Como fala na Bahia, café sem açúcar. Sabe aquilo que amarga? Jesus começa a olhar para eles e começa a amaiar. Chicote, chicote, sepulcaiados, hipócrita, raça de víbora. E eles não gostam, fica bicudo. Aí tem outra classe, que é a classe dos doutores da lei. Aqueles que receberam a Torá, os 613 mitos e votos, os 613 mandamentos. Aqueles que receberam o decálogo, os 10 mandamentos. E eles conheciam toda a lei. E eles eram responsáveis por pregar a lei. Só que eles vendo isso, eles ficaram incomodados. E olhou para Jesus e falou: mestre, quando o Senhor fala isso, o Senhor está afrontando nós também. O Senhor está atingindo nós. Jesus vai olhar para eles e vai falar o seguinte: e vós, doutores da lei, que coloca carga sobre o povo, que nem vocês dão conta de carregar. Vocês nem estendem um dedo para levar as cargas, porque eles inventaram coisas que não estavam na lei mosaica. Eles inventaram coisas, pastor Ivan, para pesar o fardo do povo, para que o povo não desse conta de carregar. Então Jesus vai olhar para eles: vocês tiraste a chave da ciência. Isso está em Lucas capítulo 11, se você quiser ver depois. Vocês tiraram a chave da ciência. Vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Chave, ciência. Paulo vai dizer que uns têm um dom da ciência da sabedoria, da ciência da palavra. Então ciência ali é a palavra. Então, parafraseando o texto, Jesus está falando: vocês tirou a chave da palavra da mão do povo, e vocês não entram no céu e nem deixam o povo entrar. Então, chave aqui é palavra. Jesus estava falando o seguinte: eis que vos dou a chave, a palavra do reino do céu. E quem ouvir a palavra, porque Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está falando o seguinte: eis que vos dou a palavra, e quem ouvir a palavra vai ser ligado no céu, ou seja, vai ser salvo na glória eterna. Quem entendeu o texto? Então chave aqui não é poder, não é autoridade, é a palavra. Jesus está falando: quem ouve, quem dá crédito, quem escuta, quem acredita, vai ser ligado no céu de glória. E esse ligamento vem através de quê? Segundo o texto ao qual nós lemos, quem lembra? Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegrei porque vos sujeito os espíritos, alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Alegra antes, em teu nome está escrito no livro do céu. Não se alegra porque os demônios correm, não se alegra porque o câncer sai, não se alegra porque o paralítico sai andando. Antes se alegra pelo teu nome está escrito lá. Não se alegre pela casa boa, não se alegre pelo carro bom, não se alegre pela conta financeira abençoada. Antes se alegra pelo vosso nome. O vosso nome, o vosso nome está escrito, está escrito, está escrito no céu, no céu, no céu de glória. E eu termino aqui. Quando Jesus falou: eis que vos dou
A palavra, ele estava falando, é através daqui. É através da palavra. É através daqui que vamos ser salvos. O céu vai se abrir, mas só quem se alimenta da palavra, quem vive a palavra, quem ama a palavra, como Davi diz, a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Só quem sonha em se alimentar desta palavra é que vai ser salvo. Pois a palavra é como martelo que esmiuça a penha. A palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos. Aqui está a cura para depressão. Aqui está a cura para depressão. Aqui está a cura para nossa alma. Aqui está o manual. E se um dia quisermos ir para o céu de glória, Emerson, Pastor Ivan, igreja amada, é através da palavra. Acorde, nem se for um versículo, mas leia. Não perca culto de ensino. Não perca escola dominical. Ame a palavra, viva pela palavra, morra pela palavra. E eu termino aqui. Muitas pessoas hoje, Emerson, têm vergonha de carregar esse livro. Mas vocês não têm noção do que, como esse livro é precioso. Em algumas regiões, eu só vou contar 2 testemunhos aqui e eu termino. No Irã, onde a legislação do país, para quem se converte ao cristianismo, é pena de morte. E eu vi um testemunho de um irmão que mora lá, que o missionário, ele leva, não é uma Bíblia, Pastor Ivan, uma página de uma Bíblia. Ele se reúne na casa, pega essa página dessa Bíblia e vai para o banheiro. E lá ele chora lendo essa página. Eles cantam lendo essa página. Eles olham para o céu e agradecem a Deus por causa de uma página da Bíblia. E ali na sala está acontecendo uma reunião. Se chegar um soldado islâmico para matar, eles falam que é uma reunião por causa de uma página da Bíblia. Este é o primeiro testemunho. O segundo testemunho foi de missionários que foram na África. E lá na África, eles pregaram um sermão durante 3 dias. Palavra, Bíblia, palavra, Bíblia. E as pessoas que vêm da África, os lugares são distantes. E não tem muito transporte como a gente tem. Não tem Uber, não tem táxi. Então eles vão a pé. E eles pregaram. Quando 3 dias depois eles estavam indo embora, uma velhinha chegou até eles e falou: Senhor, todo dia eu venho com minha família ouvir a palavra. E eu anoto os versículos porque eu não tenho a Bíblia. Porque a Bíblia é muito cara. E tem uma parte do seu sermão que eu esqueci. Tem como o senhor repetir novamente? O pastor ficou assim. Qual é o versículo? Eu repito. E quando ele foi repetir, o Espírito Santo falou para ele: escuta mais um pouco da história. E sabe o que a mulher falou? Eu moro há 1 semana daqui. Eu já estava na metade do caminho quando eu vi que estava faltando esse versículo. Eu pensei em ir para casa, mas eu falei no meu coração: a palavra de Deus é preciosa demais para se perder. É o que vai te ligar as mansões da vida, viu? Creio que falou com nossos irmãos também. E é isso, gente. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar fazendo um churrasco, poderíamos estar assistindo uma série, mas escolhemos o melhor, né? Que é ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, não é? Hoje, se eu fosse dar um tema para sua mensagem,
eu falaria que sua mensagem é a bomba atômica, né? Chegou para explodir tudo aqui nesse lugar, né? E eu creio que é tipo uma mensagem como do Estevão, né? É uma bomba, né? Então, Deus te abençoe e continue te dando sabedoria, conhecimento, te usando naquele lugar, né? E te expulsando desse lugar, indo para outros lugares, não é? Porque é isso que Deus faz conosco, Ele nos capacita e nos direciona para outros territórios, para a gente governar outros lugares, para a gente pregar a palavra em outros lugares, né? E assim que Deus faz conosco. Amém, irmãos? Coloca de pé. Quero louvar a Deus aqui com uma oração, agradecer aí por mais uma noite, né, poderosa. E aí fica o desafio para mim. O que sobra para mim amanhã, né? Tô na bala. Vou juntar o sermão de todo mundo e vou só falar o que aconteceu, né? Que já vai ser bênção, vai ser uma bomba também. Né? Mas é bênção, gente. Vamos orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, de saber o quanto o Senhor é cuidadoso, o quanto o Senhor é amoroso, o quanto o Senhor é esplêndido. Porque o Senhor não fez um monte de robozinho, mas o Senhor respeita a individualidade de cada um, e dentro da individualidade de cada um, o Senhor age poderosamente. E foi um presente que o Senhor nos deu para nós nessa semana. Várias pessoas diferentes, iniciando pelo Emerson, pastor Emerson, iniciando por ele, e trazendo todos os outros irmãos, cada um dentro das suas características, falando grandemente aos nossos corações. O que eu tenho a dizer, Pai, é obrigado. Obrigado e obrigado, porque o Senhor não larga das nossas mãos em hipótese alguma. E quando a gente quer fraquejar, quando a gente quer desanimar, o Senhor envia os seus profetas, o Senhor envia as pessoas que estão com compromisso e responsabilidade para entregar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos leva-nos em paz nessa noite, nos abençoando, continuando abençoando, e que amanhã, no encerramento, Pai, venha ser também uma bênção, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de renovação, e que o Senhor possa usar também o vaso de amanhã para poder trazer uma palavra poderosa, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, tudo posso. O Senhor é o nosso pastor. Jesus é o mesmo ontem, hoje. Põe a mão na sua cabeça, você é abençoado, amém? Você é profeta, abençoa você mesmo. Em nome de Jesus, creia. Aplauda ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Cumprimenta o seu irmão aí, em nome de Jesus. E até amanhã, para a honra e glória do Senhor.